Pessoal, sabe aquela sensação de que a Marvel ela vem preparando alguma coisa há anos e só de fato agora a gente começa a perceber? Pois é, e se eu te dissesse que Tony Stark sempre foi o Doutor Destino? Parece absurdo, eu sei, mas quando a gente revista ali, no caso, vai revisando os filmes antigos, as entrevistas e as falas dos diretores, tudo começa a se encaixar, porque o Kevin Feige e os irmãos Russo, eles sempre disseram que o Robert Downey Jr. era insubstituível, e porque justamente ele voltaria agora como o Victor Doom. Isso, de fato, não é uma coincidência, tá, pessoal? É uma estratégia muito clara. E tem um detalhe em todo esse plano que poucas pessoas perceberam, e eu vou chegar nele nesse vídeo aqui. Fala, pessoal, tudo beleza? Tudo na paz? Vem comigo, hoje tem muita coisa pra gente conversar. Essa teoria aqui, cara, é muito bom poder discutir isso com vocês. E antes de mergulhar nessa teoria, dá aquela força no canal se esse conteúdo aqui te ajuda a conectar com os rumores, as teorias mais quentes desse universo da cultura aqui pop, que você gosta muito de super-herói. Aqui é o seu local, aqui é o seu lugar. Já deixa aqui o seu registro no canal, curta, comenta e compartilha. Estamos quase batendo uma meta muito importante e cada nova inscrição faz o canal crescer e continuar trazendo aí esse tipo de conteúdo sem filtro, direto de fã para fã. Então, se inscreve aí e bora bater esse papo aqui e essa marca juntos, beleza? E me conta nos comentários de qual cidade e qual país será assistindo esse vídeo. Eu quero saber até onde essa comunidade geek aí tá chegando, e sim, eu vou ler todos que me mandam aí. Aliás, já aproveitando que a gente tá nessa vibe de conversa aqui de fã para fã, tem uma coisa que eu preciso falar rapidinho para vocês, tá? Eu sempre achei muito engraçado como a gente passa horas, pessoal, vendo esses heróis, né, se transformarem. Temos aí o Tony Stark construindo a própria armadura e evoluindo, o Capitão América virando de fato um símbolo. E na vida real, a maioria de nós esquecemos da própria versão heróica da gente, né? Não sei se você percebeu isso. Então, foi por isso que eu criei esse programa Definição Total, que, cara, tá de R$ 197 por apenas R$ 29,90. É para quem de fato quer começar a cuidar do corpo, sem de fato se perder na rotina, com treinos personalizados, tanto para casa como na academia. Prioridade, lógico, academia, para você ganhar definição. E eu vou te ensinar como é que você vai montar uma alimentação flexível, exímia e exemplar, que vai te ensinar a comer bem, sem deixar de viver, e todas as cartas estratégicas para você continuar evoluindo. Então, se você curte essa ideia, pessoal, de evoluir seu físico, como os heróis evoluem nas histórias, dá uma olhada depois, o link tá aqui na descrição. Agora sim, bora voltar ao assunto, que eu já falei demais, porque a teoria de hoje é daquelas que mudam todo jogo mesmo. Pessoal, quando a gente olha com calma a teoria de que o Donnie, ele virou de fato o Doom, não é uma invenção da internet, tá? Lá atrás, quando os irmãos russos estavam finalizando o Vingadores Ultimato, já falavam que o Robert Downey Jr. era o único ator que poderia interpretar o Doutor Destino. Eles mesmo disseram, no caso aí, abre aspas, tá? Ninguém entende melhor o que é ser um homem em guerra com a própria criação. Fecha aspas. E se essa fala, na verdade, já fosse uma pista plantada lá atrás, porque, pensa comigo, o maior vilão do multiverso surgindo com o mesmo rosto do maior herói da saga, é exatamente o tipo de reviravolta, pessoal, que o estúdio ele adoraria segurar por muitos anos. Mas calma, tem algo mais profundo por trás disso, e tudo começa em uma cena específica de Ultimato que muita gente deixou batido. Eu vou te explicar. Quando voltamos naquela parte de Vingador Ultimato, a dupla Tony Stark e Steve Rogers erraram a jogada em 2012 e desceu aí o relógio para 1970, atrás do Tesseract, e das partículas também PIN do Hank Pym. O encontro com Howard Stark é um ponto-chave. Ele solta assim: minha esposa está grávida. E o Tony pergunta: de quantos meses? Esse estranhamento, pessoal, não é à toa. Oficialmente, o Tony nasceu em 29 de maio de 1970. Só que a data que aparece nas matérias ali de bastidor daquele set é 4/7 de 1970. Dependendo do padrão, isso pode ser 4 de julho, quando o Tony já deveria estar com mais de um mês. A cara de tem algo de errado, tá? Nessa conta do Tony não é só uma emoção, é uma cronologia apontando furo. E tem mais, o tal encontro rola no ambiente de base militar com clima de feriado.
tem flores e até uma lata de Suecrux. Para mim, isso amarra com 4 de julho e explica porque o Howard ele está com aquela vibe de que trabalhei até no feriado. Agora, junta as peças, se a Maria Stark ela ainda estaria grávida em 4 de julho, quem é o bebê? Esse detalhe técnico abre espaço para a teoria do Tony Stark ser adotado, que conversa com a construção do Dr. Destino no MCU. Não é conversa de fora o vazio, é viagem no tempo do MCU. Datas que são conflitantes, e tem um setup plantado pelos irmãos russos e o item de cenário específico. Parece muito pequeno, mas essa combinação de data, mais o diálogo, mais adereço, é o que sustenta essa teoria séria. E é aqui que a ligação Tony e Destino começa a fazer sentido narrativo para o Doomsday e também para Guerras Secretas. Se a cena de 1970 e Vingadores Ultimato abriu a brecha, aqui entra a peça que fecha o quebra-cabeça, o Tony Stark adotado. Nos quadrinhos já rolou essa versão, o Arnold Stark como filho biológico e o Tony como adotado. E isso conversa direto com o perfil do Howard Stark, pessoal, no MCU. Orgulho lá em cima, zero paciência para falha e uma fixação científica. Faz sentido imaginar, que o Howard ele estava escondendo um primeiro filho com problemas de saúde e por status e controle, trazendo um recém-nascido de fora para criar como um homem de ferro. Onde entra o Dr. Destino nessa história? Na origem. Se esse bebê ele vier de Latvéria, país do Destino nos quadrinhos, a ponte Tony e Doom deixa de ser uma fanfic e vira uma hipótese com muita base, que é uma adoção internacional. Apagar rastros e moldar um herdeiro à imagem do patriarca. Agora pensa no rastro que o MCU já deixou. O Howard ele vive repetindo que a sua maior criação é o Tony Stark. E essa frase ela ganha outro peso se o cara literalmente mexeu no filho adotivo. Não magia, não mais de fato uma ciência, sabe? Condicionamento, tecnologia e acesso a protótipos, que é no caso aprimoramentos, que justificam o gênero precoce que ele pode ser. Isso cola com a ideia de que o Tony seria em outra linha do tempo o próprio Victor Doom, só que aqui ele foi empurrado para o caminho da indústria Stark. E tem um detalhe geopolítico que apimenta as coisas. Se a adoção ela veio da região que sem aquele líder jamais virou Latvéria e continuou sob a sombra de Sokovia, liga com a cúpula do Tony por Era de Ultron, pessoal, e prepara terreno para Vingadores, Doomsday e Guerras Secretas sem forçar nada. É só seguir o fio que já está tudo no quadro. Se a origem aponta para a adoção e troca de destino, a virada acontece no estalo de Vingadores Ultimato. Naquele segundo, Tony Stark fica com as joias do infinito e vira por um instante o ser mais poderoso do MCU. A teoria é simples e direta. A teoria, pessoal, é muito simples. A variante do Victor Doom, ele sente que essa besta multiversal, ela sente isso aí e usa o Dream Walking, o mesmo recurso visto em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, para assumir de fato o corpo do Tony que morreu, mantendo a aparência ali que o público conhece, mas com a mente do Dr. Destino. Repara como isso conversa com a cicatriz deixada pelo estalo no visual, né? No caso, a face aí marcada, que ecoa de fato a máscara clássica do Victor Von Doom. E no tom, pessoal, o gênio controlador, no caso, ele ganha licença narrativa para de fato virar o tirano que quer consertar a realidade. Isso encaixa no que a Marvel ela tá montando em Vingadores Doomsday e também para Guerras Secretas, que é o que? O mesmo rosto que salvou o universo agora chega para impor um plano quase que perfeito sobre todas as linhas do tempo. É eficiente para o público e coerente com todos os outros filmes. Nos quadrinhos, né, para quem realmente já deve ter visto, o Destino ele sempre mistura tecnologia e magia, né? Só no MCU, pessoal, essa fusão ela pode vir do legado do Stark, da latente conexão com Latvéria e do trauma de Sokovia. De fato, sem inventar moda, tá? Porque se o Tony foi a peça que abriu a porta, o Doom é quem entra para de fato mandar
num tabuleiro. E esse contraste, o herói icônico virando de fato o vilão supremo, é exatamente o combustível que faltava de fato para a reta final da saga do multiverso. No fim das contas, dá para enxergar a linha mestra. O Kevin Feige ele sempre quis unir impacto de elenco com consequência de história. Trazer de volta o Robert Downey Jr. como o Doutor Destino não é só nostalgia, é transformar o rosto que definiu os Vingadores no vilão que puxa a próxima fase. Com os irmãos russos de volta em Vingadores Doomsday, a Marvel prepara um caminho onde o Doutor Destino vira a cola do multiverso, conecta Tony Stark, passado de Sokovia, a sombra de Latveria e a ponte natural para Guerras Secretas. Comercialmente é muito esperto, o público reconhece o rosto, né? E de forma narrativa é até coerente. O gênio que salvou tudo agora tenta consertar tudo do jeito errado. E isso reposiciona o MCU, todo o UCM, com foco de fato em menos títulos e mais curadoria. O Quarteto Fantástico já reaqueceu o terreno de ciência e a parte de família. E Doutor Destino, do Donnie, ele entra como antagonista de peso real, do tipo que muda a regra e impõe consequência. É a aposta mais eficiente para de fato reconectar quem ama a fase clássica dos Vingadores. E ao mesmo tempo, pessoal, pode preparar todo o tabuleiro para Guerras Secretas, sem de fato ficar dependendo de promessas vazias. Se essa marra toda se confirmar, a pergunta que fica é direta. A Marvel fecha a saga do multiverso com um herói definitivo virando o vilão definitivo? Será que você topa essa rota ou ainda prefere manter o Tony Stark no pedestal? Ou você acha que realmente isso vai se concretizar? Se essa conversa te ajudou a ficar por dentro das notícias e teorias mais quentes da cultura pop raiz, faz muita diferença que você fique aqui, ter você aqui. Eu estou muito perto de bater essa meta importante no canal e a sua inscrição agora garante que esse conteúdo, pessoal, ele continue de fato, incentiva demais e continua chegando para mais pessoas com frequência maior. Um conteúdo que é sem filtro, sem lacração, de fã para fã. Então, se inscreva, deixe seu comentário e compartilha com aquele amigo que já está teorizando o Doutor Destino desde Ultimato. Beleza? Tamo junto, fico com Deus, abraço e fui.